nações com seu poder, jovens e velhos adorando. Os céus então se abrirão para Jesus Cristo, o Rei que vem. Abra o coração. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que te venham os maus dias e cheguem os anos nos quais dirás: não tenho neles prazer. Eclesiastes capítulo 12, versículo 1. Está entrando no ar mais um programa, O Caminho da Vida. Nós pedimos a sua permissão para que entremos na sala da sua casa e compartilhemos do Evangelho de Cristo Jesus. O tema do nosso programa hoje é atitudes essenciais para ganharmos a vida eterna. E quem trará um recado de Deus para o seu coração e para o meu coração é o pastor Paulo de Tarso, pastor da Igreja Presbiteriana lá de Paysandu. Eu espero que você esteja com seu coração aberto e que o recado de Deus possa transformar a sua vida, impactá-lo pelo poder do Espírito Santo de Deus. Quero agradecer também a todas as pessoas que nos têm incentivado, que têm abraçado os pastores do Caminho da Vida. Você que nos assiste agora no hospital, você que nos assiste na cela de uma cadeia, você que nos assiste na sala da sua casa. Que Deus abençoe a sua vida profundamente e que o Senhor enche a sua casa, a sua vida de alegria e lhe dê liberdade no Espírito Santo do Senhor. Também nós queremos agradecer a todos os nossos patrocinadores que têm investido no programa Caminho da Vida para que essa palavra chegue na sua casa, para que você possa ser abençoado. E você que tem sido abençoado com o programa Caminho da Vida, quero te fazer um convite. Faz um favor para a gente. Pega o seu telefone, ligue para um amigo, para uma amiga que está e que você conheça, um irmão, uma irmã da igreja, fala: olha, sintonize nesse canal de TV que nós estamos assistindo o programa Caminho da Vida, e a pessoa vai assistir com você esse programa e será abençoada. A partir da semana que vem, nós vamos fazer uma série de 4 programas. Presta atenção aqui. 4 programas sobre o problema das drogas. Nós vimos aí que a semana passada morreu um grande ícone da juventude, que é a cantora Amy Winehouse, e que tinha sérios problemas com drogas. Então, a partir da semana que vem, nós vamos falar sobre esse problema da droga. Traremos aqui psicólogos, traremos pastores que trabalham com casa de recuperação, traremos aqui pastores que já passaram por problemas de drogas, se converteram, entregaram a vida a Jesus e hoje pregam o Evangelho. Você tem problema com alguém? Ou melhor, alguém da sua casa tem problema com drogas, seu filho, seu marido, sua esposa, problema com álcool. Nós falamos de drogas, as pessoas pensam em crack, maconha e cocaína, mas tem o álcool que está destruindo famílias. Se você tem esse problema, não perca os próximos 4 programas, O Caminho da Vida, que eu tenho certeza que irá abençoar o seu coração profundamente. Também nesse final de semana agora, nós temos uma programação especial na Igreja Presbiteriana do Jardim Alvorada. Vai passar aí na tela do seu vídeo a primeira conferência missionária da Igreja Presbiteriana do Jardim Alvorada. Você está convidado a participar conosco. Qual é o tema da conferência? Agora é a nossa vez. Agora é a minha vez, a sua vez de evangelizar. Dos dias 5 a 7 de agosto de 2011, ali na Igreja do Jardim Alvorada. Quem são os preletores? Pastor Márcio Coiote. Ele trabalha com o ministério de ganhar prostitutas e travestis para o Senhor Jesus. Pastor Igor Shimura trabalha com o ministério de ganhar ciganos para Jesus. E o pastor Roque Góes, que já tem uma vasta experiência em missões na África. Não perca. A programação está passando aí no seu vídeo. Nós vamos começar na sexta, com a abertura às 8 horas. Sábado, café da manhã às 9, mesa redonda às 2 horas da tarde e culto às 19h30. E no domingo, café da manhã às 9 e também mesa redonda já às 10 da manhã e depois às 19h30 o culto ali na Igreja Presbiteriana do Jardim Alvorada. Você está convidado a participar conosco. Olha o endereço, Alameda Dr. João Paulino, número 106, lá no Jardim Alvorada. Maiores informações você pega no nosso site www.ipbalvorada.org.br ou pelo nosso telefone. Você vai ligar e vai falar com a Raquel no 3026 6595. Você é o nosso convidado ali na primeira conferência missionária da Igreja Presbiteriana do Jardim Alvorada. Você também que quer receber uma palavra amiga para o seu coração, você está agora com o coração aflito, gostaria de receber uma mensagem amiga que abençoaria o seu coração, diz que no nosso Disque Paz. É um serviço gratuito da Igreja Presbiteriana Central de Maringá.
O telefone é 3025 3333. Pega o seu telefone, ligue agora para o Disque Paz, uma mensagem amiga para todas as horas da sua vida, tá ok? Agora nós vamos para um pequeno intervalo comercial e logo depois desse intervalo o pastor Paulo vem compartilhando a palavra com você sobre atitudes essenciais para ganharmos a vida eterna. Fique conosco, já voltamos com o programa Caminho da Vida. Veste sempre o melhor. Vitor Mancini. Todo homem elegante sabe onde vestir-se bem. Vitor Mancini. Todo homem elegante tem. O máximo em estilo, o máximo em elegância, o máximo em qualidade. Vidromax. Na Vidromax você encontra o máximo em vidro, o máximo atendimento na linha comercial e residencial. Tudo personalizado e sob medida. Pensou em vidro? Escolha o máximo. Vidromax. Avenida Nildo Ribeiro da Rocha, 928, em frente ao Hospital Municipal. Fone 3029-5006, Maringá. Tua palavra é luz para o meu caminho. Tua palavra, lâmpada para os meus pés. Olá, meus queridos. Saber o que é pecado, bem como a sua origem, natureza e consequência, é a condição fundamental para se conhecer o homem em seu estado chamado natural, em contraste com o estado original. Porque desde a queda, o homem se tornou por natureza pecador. E para se ter ideia sobre o que é a criatura humana pecadora, é claro que nós devemos, antes de tudo, saber o que é pecado. O conceito exato sobre o pecado baseia-se num fato que vem à luz logo depois da criação do homem. O homem foi criado perfeito, inocente e capaz de viver em permanente comunhão com Deus. Em virtude, porém, do pecado, ele caiu lamentavelmente do estado em que fora criado e aí tornou-se pecador. É o fato que nós conhecemos. Então, primeiro, o que é o pecado, né? O pecado, as pessoas têm uma compreensão equivocada às vezes. Associam o pecado apenas como ações ou atitudes. Mas veja só, os símbolos de fé do presbiterianismo, mais precisamente o breve catecismo, na pergunta 14, ele define muito bem o que é pecado. Nós lemos lá no breve catecismo o seguinte: pecado é qualquer falta de conformidade com a lei de Deus ou qualquer transgressão dessa lei. Então essa definição, ela vem assim elucidar um fato interessante para nós. Ela deixa bem claro que pecado não é apenas ato, mas também intenção ou estado. E a Bíblia nos ensina que o fim supremo principal do homem é glorificar a Deus. Foi para isso que nós somos criados, gozá-lo para sempre. Mas o homem pecou e, em vez de glorificar a Deus e desfrutar dessa graça maravilhosa, da comunhão com Ele, ele ouviu antes a voz do tentador e procurou satisfazer o seu próprio egoísmo pessoal. E por isso, o pecado significa também errar o alvo. O homem deixou de alcançar o alvo para o qual ele foi criado. Criado para glorificar a Deus, o homem então quis fazer-se igual a Deus. E a essência do pecado, queridos, é o egoísmo, a vaidade, o amor a si mesmo, em virtude do qual o homem faz de sua pessoa o fim supremo da vida. Não foi apenas um ato, tornou-se também um estado ou condição a que o homem ficou sujeito. A Bíblia afirma que o pecado, ele afetou toda a raça. E por isso,
o ser humano sempre comete atos, ele nutre disposições contrárias à lei de Deus. Em Salmo 51, versículo 5, nós lemos: eis que em iniquidade fui formado e em pecado me concebeu a minha mãe. Hoje, o nosso assunto é sobre as atitudes essenciais para ganharmos a vida eterna. E quando adotamos algumas atitudes que abordaremos logo mais, o Senhor nos lava totalmente de toda aquela nossa sujeira, aquilo que macula a nossa vida. E por isso, o título da nossa mensagem hoje é Atitudes Essenciais para ganharmos a vida eterna. Quem que não gostaria de ganhar a vida eterna? Quem não gostaria desse presente? Queridos, por conta deste lamentável e miserável estado em que a raça humana se encontra, faz-se então necessário 2 atos indispensáveis para que o homem tenha garantida a sua salvação: arrependimento e fé. Na palavra de Deus, nós lemos lá em Marcos, no capítulo 1, versículo 15, arrependei-vos e crede no Evangelho. Em outro texto também nós lemos: ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos em toda parte se arrependam. Esse texto está em Atos capítulo 17, verso 30. Mas o que é mesmo o arrependimento? Falar em arrependimento tem que trazer também à luz a nossa compreensão, a nossa mente, o que é arrependimento. E esta experiência, ela tem sido descrita como um ato pelo qual o pecador, ao aceitar Cristo, ele dá meia volta no rumo em que ele seguia até então na vida e avança em direção diametralmente oposta. Isso significa uma mudança total de conduta, de procedimento. E o verdadeiro arrependimento, ele pressupõe um reconhecimento de culpa, de indignidade, perpassando, é claro, pelo caminho da confissão do nosso pecado, sem a qual ninguém alcança o favor do Pai Celestial. A boa ilustração dessa experiência é que se deu aquilo que se deu com o filho pródigo, lá na palavra de Deus, em Lucas capítulo 15, versos 17 ao 19. O verdadeiro arrependimento, ele afeta o homem em 3 faculdades básicas: a emoção, o intelecto e a vontade dele. Ele passa a sentir, a pensar e a querer de modo praticamente inverso do que até então ele experimentava. Não só arrependimento é o fator para se alcançar a vida eterna, esse presente maravilhoso de Deus para mim e para você, mas a fé é outro fator fundamental à salvação do homem. Aqui em Atos capítulo 16, verso 31, a palavra de Deus nos diz: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Que promessa maravilhosa! Então, a semelhança do arrependimento, também a fé modifica os sentimentos, o intelecto, a vontade. Isto é crer em Cristo. Inclui ouvir sua voz e permitir que Ele entre realmente em nosso coração, levando-nos a uma vida de obediência aos seus ensinos. É obedecer ao seguinte apelo de Jesus Cristo: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Esse texto maravilhoso se encontra no livro profético de Apocalipse, capítulo 3, verso 20. O nosso Deus, que é santo, ele não pode conviver e transigir com o nosso pecado. É claro que a palavra de Deus nos diz que esse Deus maravilhoso ama o pecador, mas ele odeia o pecado. É meio pesado dizer isso, não é? Mas é verdade, esse sentimento está no coração de Deus em relação ao pecado e não em relação a nós. Porque o pecado, diz a palavra de Deus, ele faz separação entre nós e o nosso Deus. No texto do profeta Isaías, no capítulo 59, verso 2, diz: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de nós, para que não nos ouça. Como dissemos anteriormente, algumas atitudes essenciais que devemos ter para ganharmos a vida eterna, que é um presente maravilhoso que Deus nos dá. E a primeira atitude que precisamos ter para ganharmos a vida eterna é reconhecer o pecado. É reconhecer o pecado. Há pessoas que têm dificuldades para reconhecer o pecado. E se nós não reconhecermos o nosso estado, nós não podemos alcançar esse presente. O rei Davi, quando ele pecou com Betseba, foi denunciado pelo profeta Natã.
E ele não hesitou em reconhecer que havia pecado diante de Deus. No segundo livro de Samuel, no capítulo 12, versículo 13, nós lemos: Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. Assim também deve ser a nossa atitude, querido. Diante de Deus e das pessoas que nos cercam. O grande problema que muitas vezes temos é que não reconhecemos os nossos pecados e que nós somos pecadores. 1 João capítulo 1, verso 8, nos diz: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Nós gostamos de dar nomes bonitos a práticas que desagradam profundamente o Espírito Santo, o Espírito de Deus. Por exemplo, nós falamos inadimplente quando deveríamos falar devedor, relacionamento extraconjugal, ao invés de falarmos adultério, ou pequena variação da história, como ocorreu, em lugar de falarmos mentira, ou ainda comentário ilustrativo sobre fulano, para nos referirmos à fofoca. Outro risco é o de terceirizarmos a culpa pelo pecado. Assim como Adão, por exemplo, quando Deus o coloca em confrontação com o seu estado, com aquilo que ele havia cometido, ele então passa a situação, a responsabilidade à mulher. E a mulher, por sua vez, a Eva, a serpente. Ou seja, foi fulano, foi a situação, foi necessário, e assim por diante. Nós vamos transferindo a nossa responsabilidade e culpa para outros ou para circunstâncias à nossa volta. No Salmo 51, podemos observar como Davi reconheceu o seu estado, no versículo 1. Ele diz: apaga as minhas transgressões. Ele coloca o seu pecado como algo muito pessoal. No versículo 2, ele diz: a minha iniquidade. Lá no versículo 3, ele diz: as minhas transgressões e o meu pecado. No versículo 4, pequei e fiz o que é mal. No versículo 9, ele diz: meus pecados, minhas iniquidades. Nós precisamos tratar o pecado desta forma, como um reconhecimento de que nós somos responsáveis. Para ganharmos a vida eterna, precisamos reconhecer que temos pecado e que somos pecadores. Mas, queridos, tem uma segunda atitude também. E a segunda atitude que nós precisamos ter para ganharmos a vida eterna é justamente a de nos arrepender do pecado. E por conta deste lamentável e miserável estado em que a raça humana hoje se encontra, faz-se então necessário 2 atos indispensáveis para que o homem tenha garantido o presente da vida eterna, que é o arrependimento e a fé. Nós vamos conversar um pouco sobre o arrependimento, depois falaremos um pouco mais sobre a fé. Eu posso fazer uma lista de pecados que tenho cometido diante de Deus, mas se isto não for fruto de um coração quebrantado e arrependido, de nada adianta, será apenas uma declaração. Eu quero destacar aqui um texto de Salmo 51, verso 17, onde nós lemos o seguinte: sacrifícios agradáveis a Deus são espírito quebrantado, coração compungido e contrito não o desprezarás, ó Deus. Mas lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 1, versículo 15, também nós lemos: arrependei-vos e crede no Evangelho. E ainda em Atos, capítulo 17, verso 30, nós lemos também: ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. A Bíblia, queridos, trata o homem que não se humilha diante de Deus por causa de seus pecados, como um homem de cabeça dura, de coração duro. E a palavra de Deus, ela fala que essa pessoa, ela tem um coração de diamante, no sentido de como é duro esse coração. Lá em Zacarias, capítulo 7, verso 12, chama o homem com coração duro como de diamante. Por isso nós encontramos essas expressões: povo de dura cerviz, Êxodo capítulo 32, verso 9, que é povo de cabeça dura. Mas também um povo de coração de pedra, lá em Ezequiel capítulo 36, verso 26, que não se quebrantava diante da presença de Deus, não se humilhava. A mensagem de João Batista e de Jesus Cristo no seu início do seu ministério foi justamente essa: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. O apóstolo Pedro, lá em Atos capítulo 2, verso 38, ele afirmou o seguinte: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. A terceira atitude que precisamos ter para ganharmos a vida eterna é justamente abandonar o pecado. Ora, não adianta tudo que nós falamos até aqui.
Não adianta você reconhecer quem você é. Não adianta você reconhecer que é pecador e entender que precisa de uma mudança. Mas se você não der a meia volta, não voltar-se para Deus, de nada vai valer. Ou seja, corremos o risco de relativizarmos as verdades bíblicas e brincarmos com o pecado. Algumas pessoas sempre são alertadas sobre a sua necessidade de mudar de vida, de direção, e que elas dizem que irão mudar. Quando? Amanhã. O apóstolo João, em 1 João capítulo 3, verso 9, ele ensina: todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque ele é nascido de Deus. O pecado na vida da pessoa sem Jesus Cristo em seu coração, como seu Senhor, como seu Salvador, ele é um hábito constante, ele é uma rotina natural. E muitas pessoas têm suas consciências já cauterizadas, já engessadas, endurecidas pelo pecado. E eu gostaria de lhes dizer que não podemos transigir com o pecado. Deus é absolutamente santo e Ele não pode tolerar o nosso pecado, o meu pecado. E por isso eu digo que o pecado em nossas vidas precisa ser encarado como algo muito amargo, que ao ser colocado em nossa boca, rapidamente nós já cuspimos, já jogamos fora, já não queremos mais, porque ele nos causa nojo, repulsa. Assim como Davi, nós devemos buscar e orar para que Deus crie em nós um coração puro. Quando você olha lá para Salmos capítulo 51, verso 10, o salmista Davi, ele diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova em mim um espírito inabalável. Um coração que deseje viver uma vida de santidade. Assim como Deus é santo, para ganharmos a vida eterna, é necessário abandonarmos toda a prática do pecado. Quero finalizar agora, queridos, dizendo que a minha oração é para que o Espírito Santo convença você a receber essa vida eterna, a deixar o pecado, convença você do pecado, da justiça, do juízo, conforme a própria palavra de Deus nos diz em João 16, verso 8, que o Espírito Santo de Deus, a sua missão é vir e nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Talvez você tenha chegado à conclusão de que precisa receber a vida eterna em Jesus Cristo. E isso pode acontecer nessa hora. O que é que pode proporcionar esse maravilhoso presente, a vida eterna? A palavra que nós ministramos hoje ao seu coração aponta para a pessoa de Jesus Cristo, aquele que morreu lá na cruz do Calvário, verteu seu sangue por mim e por você, mas que também ressuscitou, vencendo o poder da morte, vencendo a morte, ao pecado. Por isso é que eu desafio a adotar essas atitudes essenciais para que você possa ganhar a vida eterna. Primeiro, reconhecendo o seu pecado, o seu crítico estado diante de Deus, se arrependendo dos seus pecados e depositando a sua fé na pessoa de Jesus Cristo como seu único Salvador e Senhor. E procure dar meia volta no curso da sua vida em direção oposta ao caminho que você tem trilhado até aqui. E abandone esse pecado de uma vez para sempre. Não tenha com apreço, com pecado de estimação. Receba a libertação desses grilhões. Ganhe de presente a vida eterna em Jesus Cristo. Que o sangue de Jesus Cristo possa purificar sua vida e as bênçãos de Deus alcance você, querido ouvinte, querido telespectador, e a sua casa de uma forma desmedida. Amém. Possibilidades. Sofisticação. Elegância. Qualidade. Requinte. Quem
Quem cria com persianas requinte, cria um novo, o inusitado, o desejado. Persianas Requinte, abrindo possibilidades para sua imaginação. Pão quentinho e o salgadinho da hora. É uma delícia. É só na esquina do pão, Avenida Pedro Taques 2445, no Jardim Alvorada. Fone 3029-1918, em Maringá. Depósito de telhas Barra Bonita Limitada. Telhas romana, portuguesa, americana, esmaltada, tijolos para churrasqueiras, telhas de vidro e impermeabilizante para telhado. Avenida Brasil, 1515. Estamos de volta com o programa Caminho da Vida. Você recebeu uma mensagem de Deus para o seu coração agora, falando acerca dessas atitudes essenciais para que você ganhe a vida eterna. A gente viu que uma dessas atitudes é você reconhecer esse pecador e pedir para que Jesus o perdoe, entregar a vida para Jesus. E a primeira pergunta que eu quero fazer aqui é Pastor Paulo de Tarso. Pastor Paulo, é fácil ao homem reconhecer o seu pecado e a sua culpa? Na verdade, Pastor Sandro, não é fácil. Não é fácil porque nós, como seres humanos, reconhecemos quem somos. Nós somos altivos, né? Nós temos a própria natureza nossa, nos coloca uma postura de resistência a isso. Nós sempre queremos, como eu disse na mensagem, nós queremos transferir para o outro, para as situações. Então, o reconhecimento do pecado denota uma humildade, de dizer, sim, eu não posso. Eu reconheço que tenho as minhas limitações, reconheço que estou num estado miserável de pecado e preciso de salvação. Então, o homem tem essa noção do que é pecado? O que vocês acham, pastores? Pastor Vanderlei, Pastor Paulo, ele tem uma noção do que é pecado? Eu acredito que sim, pastor, porque acho que Deus criou essa consciência do homem, né? Nós temos a consciência e ao mesmo tempo temos o Espírito Santo. Eu acredito que com o tempo, o homem convivendo no pecado, ele cauteriza a sua mente, né? E ele apaga a voz do Espírito. Se torna insensível, né? Ele nega essa realidade, mas que ele tenha consciência, ele tem, com certeza. O primeiro contato assim com o pecado, normalmente ele choca, normalmente ele... Agora, depois, com o tempo, cauteriza. Agora, uma coisa que eu sei que o homem não tem consciência é de o que acontece no coração de Deus. Com respeito ao pecado dele, né? Porque a gente acha que um pecadinho e um pecadão tem nós temos essas concepções, né? E aí a gente acha que Deus reage diferente com o sujeito que mente e com o sujeito que mata. E no coração de Deus a gente não tem ideia do que acontece. Eu gostaria de destacar só um fato importante aí, que o ser humano, conquanto ele tem essa consciência do pecado, uma grande maioria associa o pecado com ações pura e simplesmente, é somente aquilo que eu faço. Quando você vai falar em pecado para ele, fala, olha, eu não mato, eu não roubo, não faço isso, não faço aquilo outro. Ele numera uma série de práticas. É isso que eu perguntei exatamente em cima disso, pastor, porque ele tem ali um conceito moral de que se não fizer ali alguns tipos de pecado. Se ele é um bom cidadão na sociedade, bom pai de família. Então, pastor, vou aprofundar, se eu continuar respondendo essa pergunta, quero fazer outra pergunta, então já em cima dessa, porque eu sei que o tema vai ser esse. Como convencer alguém que é honesto, cumpridor dos seus deveres, consciente dos seus direitos, de que essa pessoa é um pecador? Uma pessoa que paga suas contas, que comprou seu carro financiado e tem um bom nome, uma pessoa que tem seus filhos, sua casa, mas que ele não tem Jesus. Como convencê-lo que ele é um pecador? O que ele precisa para reconhecer que é um pecador? Pastor Paulo continua nessa vertente, depois o pastor Vanderlei, pastor Luiz. Eu entendo que a gente precisa colocar bem claramente assim, ao seu coração aquilo que a palavra de Deus diz, que o pecado não é somente as ações, mas o nosso próprio estado, em decorrência de que eu estava representado potencialmente, seminalmente, lá no Jardim do Éden, no primeiro casal. E então tudo que eles fizessem lá traria consequências para mim aqui, como de fato trazem. E nesse caso, por exemplo, quando Adão pecou e desobedeceu a Deus, a consequência era o quê? Que toda a raça ficaria decaída. Então, o Salmo 51, verso 5, foi um dos textos que nós lemos, diz que eu já nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Sim. Então, essa natureza minha já está corrompida e me inclina sempre para essa pecado situação. Não seria uma atitude, mas seria uma condição. Uma condição, exatamente. É uma condição. Até o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, ele disse:
todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Sim, verdade. Quando ele diz todo, ele coloca toda a raça humana, sem exceção, no mesmo patamar, na mesma posição. Pode ser quem for, pode ser reis, sacerdotes, quem for. Todos estão destituídos da glória de Deus. O homem não tem condição de se aproximar de Deus por si só, porque ele foi destituído da glória de Deus por causa do seu estado de pecado. Sim. Essa é a situação. Muito boa colocação, pastor Luiz. E já ainda em Romanos, aproveitar que a gente já está em Romanos, o próprio apóstolo Paulo, nessa carta, nesse livro, ele faz uma citação do Salmo 14, que fala que não há um justo. Deus olha dos céus para a terra e procura e fala, não há um justo sequer, não há ninguém que seja íntegro, que faça o bem, que consiga se manter na corretude. Salmo 14 e Salmo 53. Exatamente, o mesmo Salmo se repetindo lá no 53. Eu gosto... Desculpa, pastor. Pode falar. E só para... a gente tem a ideia de que essas pessoas que são corretas, elas têm a ideia de que são limpas, de que são puras, de que são muito corretas demais, porque elas se comparam com alguém que está pior. É a teoria da roupa suja. Sim. Quer que uma roupa suja pareça limpa? Compara ela com uma mais suja do que ela. Mas o texto bíblico nos diz que, comparados com Deus, a nossa maior justiça, a maior corretude é como se fosse um pano que você usou imundo, né? Para limpar o vômito que caiu em cima de uma privada de rodoviária que está com a descarga quebrada há uma semana. Imagina só. Pastor Vanderlei. Espero que você não esteja comendo nessa hora agora. Eu gosto muito de Efésios capítulo 2, né? Nos primeiros... Acho que a segunda parte nós vamos falar mais para frente aí. Mas a primeira parte diz que nós estávamos mortos nos nossos delitos, nos nossos pecados. Éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Não tínhamos noção das coisas de Deus. Éramos filhos da desobediência. Então, olha como o próprio apóstolo Paulo, a palavra de Deus, nos taxa, né? nos trata como nós éramos, né? O pastor Paulo falou de 3 atitudes bem claras com respeito a ganharmos a vida eterna. O que acontece com as pessoas que não apresentam ou não desenvolvem em suas vidas essas 3 atitudes, pastor Luiz? O pastor Paulo colocou lá a questão, primeiro, de você entender que você é pecador. E aí a gente não precisa só falar do tema do pecado. A gente pode entrar, por exemplo, quando uma pessoa, nós falamos que vamos comentar nos próximos programas sobre drogas. E sempre que uma pessoa vai se tratar de droga, de alcoolismo, de cigarro, qualquer outra circunstância semelhante a essa, ele primeiro precisa, isso quem fala não é a Bíblia somente, isso, todos os médicos que tratam o viciado falam disso. Primeira atitude, que ele precisa entender que precisa de ajuda, que foi o que ele colocou. Ele precisa entender que ele é pecador, precisa ter consciência do pecado. Aí, a partir disso, ele precisa crer que Deus pode restaurar, porque a Bíblia diz que aquele que se achega para Deus precisa crer. Ele existe, que é galardoador dos que o buscam. Exatamente. Hebreus capítulo 11, exatamente, quando fala de fé. E em terceiro lugar, ele fala acerca de abandonar, porque uma coisa é você entender que você é pecador e crer que Deus pode te libertar, mas não querer abandonar esse teu pecado. Desejou. O diabo crê. O diabo entende seu próprio erro. E nem por isso vai para o céu. E nem por isso vai para o céu. É verdade. Pastores, para terminar esse bloco, queria fazer uma pergunta para vocês aqui. Existe muito aquela questão de maldição hereditária. Talvez a pessoa esteja assistindo a gente agora e fala, pastor, mas eu estou sofrendo, eu tenho meu pecado, talvez o problema seja com drogas, com álcool, porque meu pai era assim, minha mãe era assim, minha família foi assim, e eu estou sofrendo consequência dos pecados dos meus pais. Alguém pode ter hoje uma vida de sofrimentos em consequência dos pecados de seus pais ou de alguma coisa ruim que fez na vida passada? Coisa que ele fez na vida passada, ele pode sofrer essas A própria pessoa fez na vida passada? Ou alguém, ou os pais fizeram? Eu acredito, num certo sentido, em maldição hereditária. Acredito, num certo sentido, de quando as pessoas não têm Deus, não têm Jesus como alicerce da sua vida, estão debaixo de maldição. Estão debaixo de maldição. As maldições, elas podem passar. Por exemplo, o avô bebia, o filho bebe, o neto vai beber. Eu acredito que pode acontecer isso. É um espírito que atua naquela família, é um espírito
maligno de vício que atua naquela família. Isso é quebrado quando, pastor? Mas isso é quebrado a partir do momento que Jesus entra na história. Aí acabou essa maldição hereditária. Gálatas 3,13. Não existe maldição mais com Jesus. Sim. Aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Jesus entrou na história, quebrou a maldição. Enquanto Jesus não está na história, eu conheci uma história de uma família que a mãe prostituta, a filha prostituta e a neta está entrando na prostituição. Mas Jesus nunca entrou naquela história. O dia que Jesus entra, ele vem para dar vida. O texto de Efésios diz, ele nos deu vida, juntamente estando nós mortos nos nossos delitos e pecados. Então a pessoa pode sofrer pelos pecados de outros, da família, desde que essa pessoa ainda não tenha entregado sua vida para Jesus. Exatamente. Uma vez que ela entregou a vida para Jesus, a maldição foi quebrada. Né? Agora, ainda que ela possa sofrer consequências ou sofrer até por essa questão que o pastor Ney colocou da maldição, nós não podemos negar o fato de que ela mesma é responsável pelo seu próprio pecado. Sim, e até pelos pecados de Adão. E lá atrás são escolhas, também, né? Ela está escolhendo viver a vida de pecado. Nós estamos com o tempo desse bloco aqui já um pouco estourado, né? E nós vamos discutir um pouco mais sobre esse assunto no próximo bloco. Não sai daí não. Fica conosco, já voltamos com o programa Caminho da Vida. Eu não pensei que você fosse capaz de fazer isso. Onde você tá com a cabeça, cara? Falei resolver essa entrada aqui pra... Olha, infelizmente o seu projeto não foi aprovado. Paz. Há quanto tempo você não sabe o que é isso? Disque Paz, uma palavra amiga para todas as horas da vida. Gráfica Maranata, especializada em convites para casamentos, formaturas, aniversários e bodas. Utilizamos papéis nacionais e importados de alta tecnologia, relevo americano, hot stamp, monograma em relevo seco e muito mais. Criatividade e fino acabamento nos convites, utilizando pingentes, pétalas, fitas e laços. Não faça convite sem antes consultar a Maranata. Impressão em offset e impressos em geral. Gráfica Maranata, qualidade e requinte para uma data inesquecível. A mais completa da cidade, Livraria Evangélica de Maringá. Tem mais conforto, variedade. Livraria Evangélica de Maringá. Pilhas, CDs, DVDs, filmes e livros diversos. No melhor lugar, o melhor pra você. Presentes que tocam coração. Livraria Evangélica de Maringá, Santos Dumont 2692. Estamos de volta aqui com o programa Caminho da Vida e nós vamos começar esse bloco com o nosso momento cultural. Quem lê o livro hoje, o livro Discipulando Casais, do pastor Paulo Solonca e sua esposa Noêmia Solonca, é o pastor Luiz Henrique, que vai nos falar um pouco mais sobre esse livro, Discipulando Casais, do pastor Paulo Solonca e da sua esposa, dona Noêmia Solonca. Esse livro você encontra lá na Livraria Evangélica de Maringá. Pastor Luiz, o senhor leu esse livro, o que o senhor tem a nos dizer? Esse livro eu peguei por indicação do pastor Gessé, lá da Presbiteriana da Vila Operária. Um abraço até para o pessoal da Presbiteriana e para o pastor Gessé em especial. Esse livro foi utilizado pelo pastor Gessé e pela Suzana, sua esposa. Suzana, por sinal, é psicóloga, trabalha muito bem na área de casais. E eles pegaram para criar uma sala de casais na escola bíblica. E estudaram esse livro na escola bíblica. Cada casal tinha o seu. E o resultado foi muito bom. E eu já tinha ouvido falar do livro, depois que eu ouvi dessa experiência do pastor Gessé, ele me aconselhou a fazer o mesmo, eu estou fazendo. Cada casal na minha igreja que participa da nossa sala de casais tem o seu livro, tem sido fantástico, um livro prático. É um livro diferente da maioria, porque no final ele traz perguntas, ele traz um questionário, vou até mostrar aqui um pouquinho, traz questionários para o casal fazer junto, não sei se vai dar para aproximar aí, para dar um zoom, vamos tremer a câmera, pode tremer, não tem problema nenhum. Aí o camarada faz junto com a esposa, ele dá uma olhada, será que você tem investido no seu casamento, como você tem trabalhado sua paciência, o que você acha da sua iniciativa pessoal dentro do seu casamento. Ele traz questões muito práticas para o casal, muito joia. O Paulo e a Noêmia foram muito felizes e tem um diferencial, ele vem com um DVD,
Eu tirei o DVD na hora de trazer para não correr o risco de perder no caminho. Ah, ele vem já com o DVD, ele então, vem pastor? com um DVD excelente para quem quer trabalhar com casais. Você quer falar, dar palestras para casais, ele já vem com DVD com os PowerPoints todos preparados. Uma benção. Você que gostou desse livro, você que quer, seja para o seu casamento, ou seja, para você abençoar alguém, ou para você implantar na sua igreja, você procura lá nosso parceiro, que é a Livraria Evangélica de Maringá. Você vai encontrar esse livro, Discipulando Casais, do pastor Paulo Solonca e da sua esposa, Dona Noêmia Solonca. Bênção de Deus. Vamos continuar com o nosso programa, Caminho da Vida. Pastor Paulo, por que o ser humano não se dobra arrependido diante de Deus pelos seus pecados? Uma vez que nós vimos o peso da palavra do Senhor, por que o ser humano então não se dobra arrependido diante de Deus? A mesma tentação que foi lançada, que culminou com a queda dos anjos nos céus, é a mesma que ele impõe sobre a raça humana, que é justamente o desejo de se igualar a Deus, do egoísmo, de querer sentir-se Deus, né? De se divinizar. Então o homem não se dobra mesmo a Deus, ele não se rende a Deus. E outra coisa, a palavra de Deus diz que esses não se aproximam da luz para que as suas obras não sejam manifestas. João capítulo 3, versículo 20. Exatamente. Então é complicado, porque ele sabe do seu estado lamentável, da sua sujeira. Mas ao me aproximar da luz, eu vou ficar constrangido, com vergonha do meu estado. Até porque a luz vai escancarar o meu estado de pecado. E assim eu vou me sentir até, de certa forma, até desnudo, né, diante de Deus, o constrangimento é vergonha. Uma pergunta aqui para vocês, pastores, aqui. Então, diante dessa questão, às vezes a pessoa não quer chegar perto de Deus, porque a luz de Cristo mostra o nosso pecado, mas é aquela pessoa que de repente fala assim, eu vou me chegar a Deus. Existe alguma situação em que Deus pode negar de perdoar alguém? Se existe a situação, o que fazer? A Bíblia fala que o único pecado que não tem perdão é blasfêmia contra o Espírito Santo. E a blasfêmia contra o Espírito Santo é justamente dizer, é negar o fato de que ele, quando o Espírito Santo chega para nós e diz, você é pecador, você rejeita. Então, se a pessoa se chega diante de Deus e se entende como pecador, e se arrepende, faz os 3 passos lá que o pastor Paulo colocou, reconhece o pecado, tem fé que Deus pode salvá-lo, abandona o pecado e confessa diante de Deus. Se a pessoa faz isso, Deus abraça. Mas existe... só da pessoa querer chegar até Deus significa que ela não tem pecado que Deus não perdoe. Porque eu acredito que esse texto da blasfêmia contra o Espírito Santo, ele está falando para crente, não para incrédulo. Porque o incrédulo, ele não conhece Deus, ele não conhece o Espírito Santo, ele não conhece nada. Então ele não tem nem condição de blasfemar contra o Espírito Santo. Quem tem condição de blasfemar contra o Espírito Santo somos nós que conhecemos o Espírito Santo. Agora, só da pessoa querer se achegar a Deus, isso já significa que o Espírito Santo está trabalhando no coração dela para ela vir a Deus. Eu vou complicar um pouquinho, né? E no caso que a Bíblia trata de confissão insincera, a pessoa que vai em troca de favores, ele vai para Deus porque Deus pode lhe dar alguma coisa. No caso, por exemplo, de quando o profeta Jeremias, ele fala que as pessoas andavam na rua dizendo, templo do Senhor, quando não havia templo do Senhor. Será que Deus não conhece a intenção do coração das pessoas? Será que não seria uma possibilidade da pessoa falar, bom, eu preciso ficar bem com a igreja, preciso que os irmãos vejam, eu vou procurar Deus então, mas eu vou ali para dar uma maquiada na situação. Aquele marido que traiu a esposa, e a esposa falou que só volta com ele se ele for para o culto, e ele vai no culto, chora, quebranta e tal. Não é uma possibilidade de Deus não perdoar uma confissão insincera? Você não se arrependeu, você falou, mas não se arrependeu. Na verdade, o homem é tão corrupto e tão corrompido que ele acha que pode subornar a Deus com qualquer coisa, e Deus não se suborna por nada, absolutamente por nada. A palavra de Deus diz que há um coração compungido e contrito, o Senhor não desprezará. Então a condição é essa. Então, aí eu me apresentar por outras motivações, esse não tem perdão. Que é o endurecimento, a rejeição contra a voz do Espírito Santo. O ladrão que vai preso, por exemplo, ele chora. Está arrependido, né? Mas não é por causa de estar arrependido, ele chora porque ele foi preso. Ele não está arrependido que ele foi. Se ele não tivesse sido preso,
ele continuava roubando. Eu lembro quando aconteceu aquele caso aqui em Maringá, que foi bastante difícil, daquela menina. Márcia. A Márcia, da Assembleia de Deus, família, muito abençoada. Inclusive, mandou um abraço para os irmãos lá. Povo de Deus, viu? Vocês são um exemplo para a minha vida, algumas coisas para eu poder seguir aí, viu, meus irmãos? Aprendi muito, até com a dor de vocês. Mas eu lembro que quando prenderam lá o cara, acho que se não me engano é Búfalo. Natanael Búfalo. Natanael Búfalo. Não esqueceu, não conseguiu esquecer, né? E perguntaram, você está arrependido? Ele falou, eu estou muito arrependido, tá, eu estou preso. Daí eu lembro que depois veio até um policial, né? Falou, ele está arrependido não porque ele matou a menina. Ele está arrependido porque foi pego e está preso. E porque ele sabe o que vai acontecer com ele na cadeia. Então, não é um arrependimento por conta do pecado. Cada situação. É uma tristeza por conta da situação que causou. Esse daí você acha que Deus perdoa? Seguramente nós não estamos aqui para julgar, para fazermos nenhum tipo de juízo. Mas olhando à luz da palavra de Deus, que ela fala que ao coração que realmente vem humilhado, então se essa é a motivação que a pessoa, o indivíduo tem, seguramente a palavra de Deus diz, não, o perdão não está vinculado a isso. Porque o Deus não vai aceitar chantagens emocionais e qualquer outro tipo de atitude que então, venha... Agora, venha desse tipo de corações sinceros. Então agora vamos abrandar um pouco. A gente já complicou, agora vamos descomplicar. Existe algum pecado, por pior que seja na nossa concepção, que a pessoa arrependida de verdade chegue para Jesus e peça perdão, que ele não perdoe? Então nós já vimos que a pessoa, se ela não for sincera, seja o que for, uma mentira ou a morte, Jesus não vai perdoar. Porque ele sabe que não houve arrependimento. Mas se houver arrependimento... Qualquer pecado, a Bíblia diz. Qualquer pecado. Qualquer pecado. Provérbios 28, 13. Tem pecadinho, pecadão, pastor? Não, tem a consequência do pecado é diferente, mas o arrependimento é o mesmo. Joia. Se a pessoa matou alguém e ela se arrepende de todo o coração, né, Deus está pronto a perdoar. A Bíblia diz que o sangue de Jesus... Ela vai pagar a sua lei com a justiça da humanidade e tal, mas está perdoado por Cristo. Exatamente. E se ela contou uma mentira e acha que essa mentirinha... Né? Ele falou da questão de matar e arrependeu-se e foi perdoado. O outro contou a mentira e achou que não é tão importante, tão relevante assim, não confessou e não se arrependeu. Esse é o problema daquele que se acha santo, daquele que se acha correto, aquele que pensa assim, não, eu pago minhas contas. O problema dessa pessoa é que um caminhão de pecados crucificados na cruz de Cristo não vão impedir tua entrada no céu, mas uma mentirinha, um errinho, por menor que seja, se não for confessado e não for entregue a Jesus, ele te manda para o inferno. A gente tem que ele ver pavimenta o caminho para o inferno. Tem que ver também, pastor, que a Bíblia diz que existem dois tipos de pessoas. Existem aqueles que estão vivendo na prática do pecado. Para esse homem, a mente está cauterizada, ele vive na prática do pecado. Enquanto ele não for restaurado, ele está morto. Morto não sente, morto não tem ação. Morto, você dá um choque de 220 nele, ele não sente nada. Então essas pessoas estão mortas, elas não sentem muito o pecado. Para ele, tanto faz trair uma vez como trair 10 vezes, né? Não tem nada, ele já está acostumado a trair. Agora, depois que Deus toca nesse indivíduo e ressuscita ele, ele passa a ter uma nova vida, aí sim os olhos dele se abrem. Aí ele não vive mais na prática do pecado. É o que diz lá em João, né? Aquele que é nascido de Deus não anda na prática do pecado. Exatamente. Não vive na prática. Agora, o pecado passa a ser o que na vida dele? Um acidente? Esse que não vive na prática do pecado, ele é pecador também? Sim, é pecador. Aí ele peca, o que acontece? Ele sente, ele enxerga que ele pecou, ele sente tristeza pelo pecado. Aí onde entra então esse arrependimento sincero, porque ele conhece a Deus. Pastores, uma pergunta para a gente terminar esse bloco aqui, é uma pergunta bastante abrangente para todos nós respondermos aqui. Quero começar com o pastor Luiz Henrique. Essa pergunta, pastor Luiz, qual o papel então das boas obras, de um novo comportamento correto, na nossa conquista do céu, ou o que fomos conquistados para o céu, como o senhor queira dizer? Então, qual o papel das boas obras aí, ligado ao arrependimento, por assim dizer? O problema da maioria das pessoas que olha para as boas obras como acesso ao céu é que elas enxergam isso como se fosse o caminho. Isso não é o caminho é Jesus. As boas obras, elas vêm como consequência. Eu vou para o céu e por isso eu já tenho a passagem comprada e por isso eu vou viver como Deus quer. Ele já me deu esse presente de ir para o céu, agora a minha parte é obedecê-lo. Um escritor diz que nós não vamos... As boas obras não vão nos levar ao céu.
mas nós vamos levar as boas obras para o céu. Boa essa, hein? Muito boa, pastor Vanderlei. Então, as boas obras, presta atenção, repete aí para a gente, pastor Vanderlei. As boas obras não vão nos levar para o céu, mas nós levaremos as boas obras para o céu. Olha. Rapaz, queria ter um filho assim, viu, gente? Muito boa, pastor Vanderlei, bênção. Então, na verdade, o que quer dizer é que as boas obras acompanham a vida cristã, né? Sim. Faz parte da vida cristã. Fomos criados para as boas obras. Para as boas obras, é o que diz a Bíblia. A qual Deus de antemão preparou. Verdade, pensa. Então, nós vimos aqui, conforme o pastor Paulo ministrou, atitudes essenciais para ganharmos a vida eterna. Arrependermos, acreditarmos que Jesus pode nos perdoar e abandonarmos o pecado. E nós poderíamos inserir aqui nesse final, andarmos em novidade de vida e nas boas obras, né? Eu espero que o Senhor possa ter falado contigo hoje, que o programa possa ter abençoado a sua vida. Mas não acabou não, daqui a pouco o pastor Paulo ainda vai orar por você. Fique conosco, nós já voltamos com o programa Caminho da Vida. Hidral Veículos, há 11 anos em Maringá, trabalhando com muito profissionalismo em direções hidráulicas, ar-condicionado, autoelétrica. Faça-nos uma visita na Avenida Colombo, 8062, próximo ao Estância Gaúcha. Igreja Presbiteriana do Brasil. Desde a Reforma Protestante de João Calvino no século XVI, uma história de transformação pela Palavra de Deus. 90 escolas do ensino fundamental à universidade, 8 seminários, mais de 3.000 igrejas no Brasil. Cristãos reformados aprendem e ensinam que a única regra de fé e prática é a Bíblia. Visite uma igreja presbiteriana perto da sua casa. Quando você ouve a Catedral, fica conhecendo tudo o que toca no mundo. Catedral FM, a rádio do povo de Deus. Estamos de volta com o programa Caminho da Vida. Foi muito bom poder estar com você. Eu só quero dizer para você que também às quartas-feiras, às 18 horas, eu estou lá na Rádio Catedral FM com a mensagem do dia para abençoar a sua vida. Pastor Paulo quer mandar um abraço? Pastor Vanderlei também quer mandar um abraço? Pastor Paulo? Gostaria de mandar um abraço bem gostoso para os nossos irmãos da Igreja Presbiteriana Central e também da congregação de Paysandu, com todo carinho. E também para o Luiz, que trabalha no supermercado lá em Sarandi, que também diz que assiste nosso programa constantemente, e a Neuza, que trabalha no supermercado também, no mesmo supermercado, aqui na Pedro Táxi, com a Bento Munhoz da Rocha. Que Deus abençoe, Neuza, com carinho. Um abraço. Pastor Vanderlei? Eu quero mandar um abraço para o pessoal lá da Floricultura Johanna. Nós estivemos lá essa semana, os donos nos trataram muito bem, que Deus abençoe, diz que nos assiste. Obrigado. Quase toda quarta-feira. Deus abençoe, querido. Nós vamos ficar agora com uma oração do pastor Paulo de Tarso. Que o Senhor abençoe sua vida até a semana que vem com o programa Caminho da Vida. Leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Senhor, me leva. Ore comigo agora nesse instante. Paizinho querido, nós ouvimos aqui e aprendemos na Tua Palavra que somos pecadores, mas nós recebemos uma boa notícia, uma notícia alegre, uma notícia abençoada, que se o nosso coração for um coração que reconhece o nosso estado e arrependido se rende a Ti, com o coração humilhado, verdadeiramente contrito, com a disposição de mudar de direção, mudarmos de vida, deixarmos Teu Espírito Santo agir em nossos corações, o Senhor nos transforma radicalmente. E é isso que nós queremos agora. Queremos que o Senhor abençoe cada um dos que nos assiste nesse dia, Pai. Queremos que o Senhor toque nessas vidas,
e os transforme, e os faça novas criaturas em filhos teus, em nome de Jesus. Abençoe cada lar, é o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Vejo Deus que está movendo entre as nações com o seu poder, jovens e velhos adorando. Os céus então se abriram